Amados, hoje nós tínhamos combinado que íamos finalizar a lição número 4 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E nós tínhamos combinado que juntos veríamos então o próximo argumento, ou seja, o argumento número 3, que diz exatamente assim: se a igreja vai passar pela grande tribulação, então como é que fica a 70ª semana de Daniel? E aí nós tivemos um encontro, eu creio que foi, sem ser quarta-feira passada, talvez a outra, em que nós trabalhamos com muita calma todas as questões relacionadas às 70 semanas de Daniel. E nós vamos retomar esse ponto agora para poder trabalhar com os irmãos no argumento de número 3 da nossa revista. Então, é como se hoje nós estivéssemos finalizando a lição número 4 sobre a revista que nós estamos trabalhando, a Igreja e o Arrebatamento. A Igreja e o Arrebatamento. Vou precisar dos slides, né, filho? Bem devagarzinho. E a grande questão em se acreditar que a igreja vai ou não passar pela grande tribulação é exatamente as questões relacionadas às 70 semanas de Daniel. Aqui saiu um pouquinho, saiu aí também para os irmãos, né? Então, vamos lá para os slides. Veja que interessante. Estamos com pequenos detalhes técnicos, né? Ok. Quando a gente tem a grande tribulação, você tem exatamente esse período de 7 anos, e a gente já entendeu porque 7 anos são. E, obviamente, cremos que a igreja não passa por esse período, por quê? Porque o Senhor nos recebe nos ares, e aí ocorre o que nós chamamos de arrebatamento da igreja, e aí ficamos com o Senhor 7 anos, e aí descemos na segunda fase da vinda, e aí ocorre a grande guerra do Armagedon, aonde o Senhor destrói o anticristo, prende o falso profeta, obrigado, meu amado, e, obviamente, inaugura o milênio. Agora, quando você amplia essa questão da grande tribulação, e realmente você vê que ela é dividida em 2 períodos de 3 anos e meio, primeira parte, 3 anos e meio, segunda parte, 3 anos e meio, você vê que é um momento ímpar na história humana, destinada ao quê? A um momento de acerto de contas entre Deus e Israel. Deus e Israel. E de onde se tira isso? Bem, vamos lá. Nós vamos agora, pode passar esse um pouco mais rápido, isso, vai vir agora o texto. Isso. De onde nós tiramos que é um período absolutamente próprio entre Israel e a igreja. Bem, vamos lá. Pegue comigo o texto, você que está um pouco longe da TV, e esse texto está em Daniel capítulo 9, do versículo 23 em diante, e o contexto histórico dele nós já trabalhamos na última aula em que trabalhamos sobre as 70 semanas de Daniel. Olha que interessante, o texto diz: no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, e considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo.
Então, veja que destacamos 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Essas 70 semanas é o que os grandes teólogos chamam de as 70 semanas de Daniel, que significam, são exatamente 70 semanas de anos, e não só 70 semanas de 7 dias, porque a finalidade vem para o teu povo, vem para a tua cidade, e gravem isso. Depois desse período, vai cessar a transgressão, vai se pôr fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E aí o texto continua dizendo assim, vamos juntos. Sabe e entende. Aí o anjo divide agora o texto em duas partes, para a compreensão completa do que são essas semanas e essas 70 semanas. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. O anjo, quando explica, não explica assim muito bem detalhado, né? Mas ele pelo menos divide o versículo 25. Veja que o anjo divide de uma forma que, na época de Daniel, era fácil de compreender. Daniel facilmente, ele atrelou 7 semanas até a restauração de Jerusalém e 62 semanas até a retirada do Messias. Eu e você é que dificilmente faríamos essa análise. Mas o judeu, ele tem uma forma de escrever própria dos povos orientais, e na cabeça de Daniel ficou muito claro. O meu povo tem 70 semanas para que tudo de bom aconteça. E o que é tudo de bom? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e com 70 semanas isso acontece. Aí o anjo explica, sabe, entende, da vinda do Messias, aí depois o príncipe, depois o levantar da cidade. Aí ele liga o levantar da cidade às 7 semanas. E ele liga a vinda do Messias 62 semanas. Ok? Agora, passe rapidamente os outros versículos, filho, isso. Aí passa o outro versículo, vamos imediatamente para um slide. Conforme aí está, próximo slide, aconteceu, irmãos, aconteceu. Veja que interessante, eu trouxe dessa vez 3 slides para nos ajudar. O primeiro, isso. Tem como ampliar, Davi, para ficar só essa parte de branco? Ok? Eu tentei ampliar em casa, mas não teve como, irmãos, porque você amplia, perde a imagem. Mas aqui é perfeitamente possível ampliar. Então, amplia para a gente isso. Muito obrigado. Olha como é simples, é o que nós vimos da última vez nas 70 semanas. O que o anjo estava falando a Daniel? Daniel, são 7 semanas, tira um pouquinho o vermelho, filho. Isso, segura só um pouco. São 7 semanas para a reconstrução de Jerusalém. Então, da ordem de Artaxerxes para a reconstrução, não deu 7 semanas, deu 49 anos. Então, nós que interpretamos a profecia, passamos a entender que eram 7 semanas de anos. E aí, 49 anos depois que o anjo disse que Jerusalém ia ser reedificada, Neemias registra
que em dias difíceis e tumultuosos, Jerusalém foi reedificada. Agora, olha que legal. Se foram 7 semanas de anos para isso, então até o Messias seriam 62 semanas de quê? Anos. E deu perfeitinho. Irmãos, fazendo a conta perfeita, deram exatos 434 anos. Então pegue 62, multiplique por 7, colocando anos, e olha que interessante, 434 anos até que o Messias veio e o Messias foi tirado. Ou seja, a morte de Jesus. Por que está ali tempo para conserto? Porque Jesus veio, e quando olhou para Jerusalém, Jesus chora. E Jesus diz, eu queria ajuntar vocês, eu queria proteger vocês, como uma galinha protege os seus pintinhos. Mas vocês não reconheceram o dia da visita do seu Senhor. E aí, quando João, depois que desce o Espírito Santo, faz entender que aquele povo perde o momento de reconhecimento do Messias, João diz, veio para os seus não quiseram, mas Deus deu o poder a todos de serem feitos filhos de Deus que receberam a Ele como Salvador. Então, olhe que interessante. Pare e pense comigo. Se tem 62 semanas mais 7, somando deu 69 o quê? Semanas. Então está faltando uma o quê? Semana para que a profecia se cumpra. E aí, Davi, você vai voltar no slide anterior, lá no 2º versículo, e você vai destacar o versículo 24, meu filho. Preste atenção comigo. Olha que interessante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu o quê? Quem é o povo de Daniel? O povo de Daniel é o povo judeu. E sobre a tua santa cidade, a santa cidade é Jerusalém. E depois de 70 semanas, o que vai acontecer? Bem, eu creio na palavra de Deus, irmãos. Por mais que pareça impossível, eu creio. Como eu sei que você crê. Primeiro lugar, vai cessar a transgressão. Nós vivemos no ano de 2021. Em Jerusalém, tem transgressão? Em Jerusalém tem roubo. Em Jerusalém tem estupro. Em Jerusalém tem morte. Tem, né, pastor? Então não cessou a transgressão. Escute, para dar fim aos pecados, em Jerusalém tem pecador ainda? Para expiar a iniquidade, em Jerusalém ainda há iniquidade. Então, Jefferson, pensa comigo. As 70 semanas já se cumpriram? Porque se eu acreditar que depois da morte de Cristo, a 70ª semana começou, porque até a morte de Cristo, 69 semanas passaram de anos. 483 anos. Se eu acredito que a 70ª semana já começou, então Deus está mentindo na sua palavra. Porque raciocine comigo. Cada ano, cada dia é um ano. 69 semanas. 483 anos. Até a morte de Cristo, 483 anos exatos.
exatos. O que aconteceu então? Porque 7 anos depois da morte de Cristo, era para ter acontecido o quê? Todo o cumprimento da profecia. O período foi o quê? Interrompido. Algo aconteceu. E o que aconteceu? Vamos lá para aquele slide. Isso, Davizinho, desculpe, é o slide branco, isso. Amplie. Olha que interessante. Isso, meu filho, passou as 7 primeiras, depois as 62, o tempo parou de contar. Quando o Messias foi tirado, o tempo parou de contar. E aí surgiu o que em teologia o pessoal chama de tempo dos gentios. O templo é destruído, a igreja é formada, vem a dispersão dos judeus pelo mundo. E, peraí. Então, pastor, a igreja começa exatamente ali no momento que o Messias é tirado. Jesus diz, eu edificarei a minha, o quê? Ficar em Jerusalém até que do alto desça, o quê? Olha que interessante. Há um intervalo, que é o momento da existência da igreja. Aí me responda, volte agora, meu filho, para os 2 primeiros momentos. Não, filhão, desculpa, é naquele, isso. A igreja existiu na época da reconstrução de Jerusalém? A igreja existiu na época da reconstrução até a morte de Cristo? Nem num período, nem no outro. A igreja existe agora. Continue o slide. Aí você quer me botar na última semana? Tu quer me enfiar na última semana, é isso? Eu não sendo judeu, eu não tendo como santa cidade de Jerusalém, tu quer me colocar na última semana? Porque está faltando uma semana, e todos os teólogos concordam que essa semana é a semana da grande tribulação. Irmãos, é por isso que a igreja é arrebatada. Porque Deus não coloca a igreja junto com o povo judeu, se a igreja não participou de nenhuma das 69 semanas. Seria injustiça da parte de Deus me botar na 70ª, para eu apanhar com o povo judeu. Agora tem gente que diz que desde que Cristo morreu já começou todo o período milenário da grande tribulação, e desde a época de Cristo já estamos na grande tribulação. Aí pode retirar tudo, Davi, e voltar para mim. Agora pare e pense, se nós já estamos desde a morte de Cristo, já no milênio, junto com grande tribulação, com tudo junto, porque não é literal, é absolutamente figurado tudo que está aqui na palavra de Deus. Então, peraí, então quer dizer que eu tenho um Deus que marca datas certinhas, elas acontecem, e aí a data final não é certinha. Aí eu tenho um Deus para o Velho Testamento e outro para o Novo. Pelo que eu sei, o meu Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E há um fato interessante sobre... Agora sim, abra Daniel capítulo 9, versículo de número 24. Primeiro, que a última semana se destina a quem? A Israel.
que já viveu 69 semanas. A igreja é um povo distinto e separado, como vimos domingo de manhã, e a igreja tem vida absolutamente própria. Segundo lugar, a última semana que se destina a alcançar o que está no versículo 24, porque Deus vai trabalhar com esse povo nessa última semana de forma tão intensa, que os pecados vão acabar, que as transgressões vão acabar, que vai expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Quer dizer, é um período de sofrimento para o povo judeu reconhecer quem eu e você já reconhecemos, que é o Messias. Se eu acreditar que eu vou estar na grande tribulação, então o sangue de Cristo não valeu nada. O sangue de Cristo não produz o efeito que disse que ia produzir. E é simples entender isso. Lê o texto comigo, em Daniel 9 e 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Irmãos, o judeu ainda não reconheceu Cristo como Salvador. Aquele que se atreve a reconhecer Jesus como Salvador, ele perde tudo. A carta de Hebreus foi escrita literalmente para dar conforto a judeus que tinham aceitado Jesus como Salvador e tinham perdido tudo, e que estavam voltando para o judaísmo para ver se recuperava alguma coisa. Aí Paulo diz, o judaísmo é inferior ao cristianismo, a nova aliança é superior à velha, Jesus é maior do que Moisés. Agora escute, olha como é fundamental isso. Eu que aceito Jesus, eu tenho que passar pela grande tribulação, por quê? Se literalmente, em Efésios capítulo 1, versículo 7 diz, em quem temos a redenção pelo seu, o quê? Sangue. E a remissão das, o quê? Ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Quando você lê desde o primeiro versículo em Efésios, capítulo 1, que fala literalmente de Cristo, Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, Paulo diz tudo que a gente ganhou em Cristo Jesus, e que conquistamos por graça pura e misericórdia absoluta. E aí ele finda todo esse momento maravilhoso de grandes bênçãos espirituais, vaticinando em quem temos a redenção pelo quê? Seu sangue. E remissão das ofensas. Espera aí. Então, se em Cristo eu já fui perdoado de todos os meus, o quê? Pecados. Crê no sangue remidor dele. Aí agora eu estou junto com o povo judeu, pensa, é simples. Aí eu estou junto com o povo judeu, que vai passar pela grande tribulação para reconhecer Cristo. E aí sim, reconhecendo, receber o perdão dos pecados. Aí Deus me bota junto com esse povo, Valdete, para eu apanhar junto com eles,
E aí reconhecer que sou pecador e Jesus é o Messias e veio para me salvar. Tem sentido? Raciocina, tem sentido? Deixa eu te mostrar quem você é hoje. Agora sim o texto inteiro. Epístola de Paulo aos Efésios. Versículo 1 do capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha quem nós somos, irmãos, isso é alto demais. Isso é alto demais. Se você parar e pensar, eu e você não merecíamos, por isso que é graça. Olha o que Deus fez conosco. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já nos bota no devido lugar. Deus é Pai de quem? Do nosso Senhor. Paulo já começa triturando a gente, dizendo assim, se coloquem no devido lugar. Jesus não é qualquer um. Jesus é o quê? Nosso quê? Senhor. Você é servo, você é escravo dele. E bendito o Pai dele. Tá, eu sei perfeitamente que João diz que todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? De Deus. Mas Paulo quer nos fazer entender a posição elevada que nós temos. Como é que um ser humano se arroga a ter o único Deus verdadeiro como Deus da sua vida? E o único Senhor, que é Senhor como Senhor da sua vida. É muita pretensão. Gente, é muita pretensão. Mas olha que fantástico. Ele que é Deus, que não precisava de nada, que não precisa da gente, que é completo em si mesmo, que é absoluto em si mesmo, e que é Pai de nosso Senhor, que também é completo em si mesmo, que tem tudo por si, que todo poder lhe foi dado pelo próprio Pai, e que não precisa da gente. Bendito estes dois, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meu irmão, me escute. O teu falecido pastor, que hoje dorme e aguarda a ressurreição, ele sempre dizia, o crente mais simples é muito mais rico do que o ser mais rico na face da terra. Sabe por quê? Porque não tem nada que você precise realmente que Deus já não te tenha dado. Você já foi abençoado com toda sorte de o quê? E não é em qualquer local, é nas regiões o quê? Ou seja, não é só aqui não, é no céu dos céus. Não há local no universo que você não seja abençoado, você está entendendo? Porque a região celestial é tudo que pertence a Deus. E existe alguma coisa que a Deus não pertença? Tu me entendes? É por isso que é verdade aquele hino. Onde o crente está é abençoado. Onde ele está é abençoado. Porque se tudo é de Deus, eu já recebi todas as bênçãos em todos os lugares. Escute. Olha que fantástico isso.
Aí esse Deus, que já me fez abençoado em todos os lugares, Ele tem que me pegar, Heber, e Ele tem que me esmagar no pior momento histórico. Porque Jesus fala da grande tribulação e Ele, como sempre, não mente. E Ele não tem meias palavras. Aí Ele tem que me botar nesse momento histórico para eu reconhecê-lo como meu Salvador, como meu Senhor, que o sangue dele me perdoou de todos os pecados. Aí vou vê-lo, vou reconhecer, aí reconhecendo. É muito estranho, né? Vamos lá. Assim, agora, deixa eu lhe dar um detalhe. Mas pastor, por que está faltando para mim o iPhone 100, o de última geração, o que custa 90 mil? Porque Deus já te abençoou com todas as bênçãos que você necessita. É que normalmente a gente quer o que não precisa, né? Vamos ser francos? A gente quer o que não precisa. Porque o que eu e você precisamos, já temos. Vamos lá. Assim como nos, quer dizer, se fosse pouca bênção, olha o que Ele fez. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis. Está aqui, pastor, é aqui. Para ser completamente santo e irrepreensível, tem que passar pela grande tribulação, que aí eu vou ser purificado, e aí eu vou ser santo e irrepreensível. É mesmo? Então Deus é injusto. Ele é injusto. E nele não há justiça. Porque meu pai que está enterrado, e não vai passar pela grande tribulação, creu em Cristo e morreu crendo em Cristo. Aí eu que creio, só porque estou vivo, tenho que passar pela grande tribulação. Que justiça é essa? Então quer dizer que só morre quando está completamente santo e irrepreensível? Amigo, eu morro no dia que Deus determinou para eu morrer. Eu não fui na pandemia porque não era o dia determinado. Porque se fosse, eu tinha ido. No dia que eu aceitei o Senhor Jesus, Ele me santificou. Ele me purificou. Agora, se eu quero, com o tempo, ir jogando isso no lixo, é outra história. Jesus não precisa de uma vida inteira para levar ninguém para o céu. Tanto é que Ele leva para o paraíso no mesmo dia que Ele morre. Quem? Indivíduo que estava do lado dele, segundo a Bíblia, começou a reclamar com o outro, mas com o tempo viu que ele era o Senhor e resolveu aceitar Jesus no último momento. Ele já me santificou. Perante Ele eu sou irrepreensível. Mas é óbvio que eu vou crescendo em amor. E porque Ele não precisa me botar na grande tribulação para me purificar. Porque Ele resolveu, depois que eu aceito a Ele como Salvador, me lavar pela sua palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho, o quê? Falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecendo nele, o Pai vem e nos limpa, para que possamos dar mais frutos. Porque eu não preciso de grande tribulação para ser
absolutamente limpa e purificada e crescer até chegar à estatura de reconhecê-lo como Senhor, porque eu já reconheci. E se eu precisar de grande tribulação, para que Espírito Santo? Me diga, para que Espírito Santo? Não é um Espírito Santo que todo dia está comigo, me convencendo de absolutamente tudo. Não é o Espírito Santo que primeiro já me convenceu do juízo, da justiça e do pecado. Eu não aceitei Jesus por causa da ação do Espírito Santo. Não foi absolutamente o Espírito Santo que me selou para aquele dia. Não é o Espírito Santo que nos ensina todo dia a viver na presença dele. Então, se eu acreditar que vou passar na grande tribulação, 2 pontos terríveis. Primeiro, que o trabalho dele, o sangue dele valeu pouco. Segundo, que a palavra dele não vale nada. Então, vamos parar com a leitura bíblica diária. Vamos parar de estudar a Bíblia, vamos parar de ler, vamos parar de orar, vamos parar de buscar. Porque, meu amigo, a santificação vem mesmo, é na grande tribulação. Então vamos parar com tudo. E terceiro e mais grave, que Espírito Santo incompetente, né? Porque o Espírito Santo está preparando a noiva para receber o noivo. Ele tem tão pouco poder que ele não consegue santificar a noiva para o noivo. Tem que a noiva passar pela grande tribulação para na da pancadaria, do arrebentar, do quebrar, meu Deus, aí continuar até que ele desce, coloca o pé no Monte das Oliveiras, todo olho verá, e os judeus e nós, Jesus, agora eu te aceito. Você está doido? Eu não preciso de grande tribulação para saber que Ele é o Senhor. Eu não preciso de grande tribulação para me render aos pés dEle. Eu não preciso de grande tribulação para buscar a santificação. Eu não preciso de grande tribulação para que o Espírito realize o que ele tem que realizar. Meu amigo, antes da grande tribulação, nós vamos estar com Ele, com coroas, em tronos, e colocando aos pés dEle toda a nossa grande premiação, nossas coroas. Agora, tem gente que tem um coração extremamente duro e tem que passar por isso. Junto com os judeus. Vai fazer o quê? Olha onde ele me botou. Versículo 5. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Aí é imerecido. Não, gente. Aí é muito mais do que a gente espera, Ivan. Porque pensa comigo, adoção de filhos. Ivan, eu ser salvo já é muito. Mas o Pai disse que me quer. Não como servo dele. Não como trabalhador dele, como rei e sacerdote que ele vai pagar para trabalhar. Não. O Pai me quer como filho. Filho. Ele que já tem um filho que não precisa ter filho nenhum. Te compara agora com Cristo, meu amigo. Porque eu nem faço isso. Te compare com Cristo e veja se Deus tem necessidade de você e de mim. É um pai estranho. Mas pastor, a Bíblia não diz que o pai bate em quem ama para corrigir? Presta atenção. A surra na grande tribulação não é de pai, não. Porque é um período que nunca teve antes e não vai ter depois.
meus filhos, quando eram pequenos e que eu tinha que corrigir. Eu louvo a Deus porque nunca perdi a cabeça e nunca dei um tapa na cara de um filho, no ombro, mas pegava, botava no colo. Aí quando você bota seu filho no colo, não tem aquela parte redondinha, maravilhosa? Ela foi feita por Cristo, meu irmão. A sua mão vai e volta, vai e volta, vai e volta. E ali é fofinho. É bem fofinho. Dói um pouquinho, ele chora um pouquinho, mas você não machuca. Entendeu? E corrige. Até nisso Deus foi sábio. Até nisso Deus foi sábio. Eu corrigi Josué uma única vez e doeu o coração. O Davi não, era todo dia. Mas cada filho é de um jeito, né? Todo dia o coordenador do Adventista dizia: Senhor Gedeon, o senhor está bem, eu já sabia o que vinha. É que o Davi tem um gênio muito forte, uma personalidade forte. Ele hoje é um doce. Ele hoje é um doce. Mas quando era menino, era forte. E aí aprontava todas, criança. Mas eu não podia deixar meu filho simplesmente aprontando e brigar com o coordenador, né? Porque eu sou pai responsável. Pelo amor de Deus, tem que pegar um moleque e ir. Muito bem. Olha que interessante. Também não foi assim, né? Todo dia. Agora, olha que interessante. Hoje não. Bem tranquilo os dois. Você sabe quando é o momento de parar as palmadas. É teu filho, você ama teu filho. A gente ainda não abriu para você, meu amado irmão, aqui nas quartas-feiras, as trombetas e depois os cálices da ira. A gente só abriu os selos, o início da grande tribulação. Só o início já é desesperador. Aí tu acha que meu pai me bota na grande tribulação para acabar comigo para ver se me salva. Ele não precisa disso. Ele precisa só da palavra dele, todo dia falando no meu coração, e eu entendendo que eu errei, eu me arrependendo. É isso que ele precisa. A igreja não é constituída de gente tão dura que precisa de uma grande tribulação. Ele já transformou o nosso coração de pedra em coração de carne. E Ele já escreveu no nosso coração a sua lei. E eu sou filho dele. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Aí vem o versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão de pecados, segundo as riquezas da sua graça. E mais ainda, que Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda a sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade. Qual é o grande mistério de Deus em toda a sua palavra no Velho Testamento? A igreja. Quem aqui gosta de pegar o dinheiro com dificuldade que ganha e jogar no lixo? Jesus investe tudo isso em mim e em você para fazer a igreja inteira elidiane. Viva na época da volta dele, passar pela grande tribulação. Aí olha que interessante, aquilo que eu já disse. Os mortos que estão mortos, tudo bem com eles. Aí eu que estou vivo, estou arrebentado.
É estranho, né? O investimento é alto demais. A grande tribulação é o período da maior ira de Deus em toda a terra. E graças a Deus, que Ele disse, como guardastes a palavra da minha paciência, eu te guardarei, não é na hora, é da hora. Só um Deus, absolutamente insano, poderia investir tanto e depois dizer, eu preciso de algo a mais. Deu seu filho, e a gente acreditou no filho, e acredita. Dá seu espírito, e a gente acredita no espírito. Dá sua palavra, e a gente se agarra na palavra dele. E pentecostal é bicho maluco, gente. A gente não tem juízo não, é sério. A gente pega a Bíblia e a gente acredita na Bíblia ao ponto de dizer que se Jonas foi engolido por um grande peixe, a gente acredita que foi engolido por um grande peixe. A gente acredita que Adão e Eva existiu. A gente acredita na literalidade de Caim, de Abel. A gente acredita, irmãos, é aquela velha brincadeira. Se a Bíblia dissesse que ao ser lançado no mar, Jonas tinha engolido um grande peixe, e nadou e vomitou o grande peixe na praia, a gente ainda acreditava. Aí Deus pega um povo que acreditou completamente nele, e em todos os meios de graça, e bota na grande tribulação. Por quê? Porque em Daniel, não é o povo de Daniel, é toda a igreja. O povo de Daniel é todo mundo. Então todo mundo tem que passar pela grande tribulação para ver se cessa o pecado. Para ver se acaba a iniquidade. Para ver se acredita um dia em justiça eterna. Meu Deus do céu. É óbvio que Cristo veio e muita gente não crê nele. É óbvio que tem gente que olha para a palavra e diz, isso é um mero livro. É óbvio que tem gente que ri e diz, Espírito Santo, gente, isso não existe. Inclusive essa história de falar em línguas, isso é loucura. É óbvio que tem. E Deus é tão amoroso com esse tipo de gente, que Deus ainda vai dar a última oportunidade para esse tipo de gente se ajustar, Jefferson. Porque Deus ainda traz misericórdia no meio da ira. É incrível. Vai ter salvação na grande tribulação, gente. Vimos isso na última quarta. Agora eu e você, que estamos aqui, e a gente deixa o pecado de lado, a gente procura conviver com o irmão. Tem coisa mais difícil que conviver com o irmão? Eu um dia perguntei isso para alguém, aí o engraçadinho respondeu, é conviver com as irmãs. É difícil. Não, aqui é irmão no sentido genérico. Aí a gente convive com o irmão, aí tem calma, tem paciência. Às vezes você pede uma coisa, o indivíduo está meio doido. Calma, vai com calma. Às vezes é você que está errado. Aí
você está servindo ao Senhor, aí você se afasta da prostituição. Sério. Tem de mulher que dá mole para homem, é o que mais tem. Aí você, minha irmã, se afasta da prostituição, porque o que tem de vagabundo, falando besteira, aí vive uma vida santa, aí está lá, cuida dos filhos, vem para a igreja, aí acredita no trabalho da igreja, aí acredita nas irmãs que cuidam das crianças, nos irmãos que cuidam dos adolescentes, nos irmãos que cuidam dos jovens, nos irmãos que cuidam de casais, e vem para a igreja, e está servindo a Deus, e ama a igreja. Vê a igreja limpinha, vê tudo certinho, e diz assim, poxa, eu contribuo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu ganho pouco, mas eu tenho a alegria de entregar o pouco. Eu tenho dignidade para sentar num banco desse. E aí ajuda, e vê o dinheiro da igreja, vê prestação de contas. E aí está lá, e lutando. E aí todo dia chega áudio e está ouvindo a palavra, e lendo, se enchendo da palavra, se enchendo de expectativa, e está buscando a Deus, e acredita no Senhor, e ajuda o irmão que está necessitado. Eu não estou dizendo que a gente vai para o céu por causa das obras, mas eu estou dizendo que a fé é demonstrada também por obras. Tiago diz, me mostra a tua fé de boca, que eu te mostro as minhas obras, que demonstram a minha fé. E aí você luta, você abre mão de tanta coisa horrível, você abre mão de tanta coisa horrível, para depois lá na frente ficar sabendo, o Espírito Santo não atuou direito, porque não tinha poder para atuar, o meu sangue realmente não perdoa todos os pecados, vamos passar pela grande tribulaçãozinha para você conseguir. Se eu tenho que passar pela grande tribulação, então aqueles que morreram com Cristo têm que ressuscitar também para passar pela grande tribulação. Porque é a mesma lógica. Porque poucos são aqueles que morreram 100% espirituais. Vai ter que ressuscitar e apanhar todo mundo junto. Está entendendo? Todo mundo junto apanhando. E aí no final da grande tribulação, aí a gente conseguiu expiar completamente os pecados. Irmãos, Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna. E a ira de Deus não permanece sobre ele. Não é porque eu sou melhor do que os outros que não creram. É porque eu tive a felicidade de crer. João 3, 16, 17, 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, o quê? Eterna. E aquele que crê, tem a vida eterna, e a ira de Deus não permanece sobre ele. Eu tenho que crer na palavra de Deus, a ira dele não permanece sobre mim, por isso que ele vem me buscar antes. Agora, quem teve as mesmas oportunidades, virou as costas, brincou com o evangelho, vai passar pela ira de Deus, mas é tão sortudo, que o quinto selo diz, olha, era uma multidão incontável, e esses são os que vieram da grande tribulação, creram na grande tribulação. Tudo bem que o evangelho é um pouquinho diferente, temei a Deus e dá-lhe glória. Irmãos, vamos ser francos. Se tem que passar pela grande tribulação, vamos ser francos. Vamos botar para quebrar mesmo. Não tem que passar pela grande tribulação. Aí, na grande tribulação, a gente se conserta.
Mas não é. Já que vai passar pela grande tribulação, então, coma, beba e aproveite. Aí na grande tribulação, a gente que não é bobo, toma prumo. Com todo respeito aos irmãos que acreditam que a igreja vai passar pela última semana de Daniel. Eu tenho um Deus que o sangue dele perdoa toda a iniquidade. Eu tenho um Deus, então meu primeiro, um Deus chamado Jesus Cristo, e o sangue dele perdoa todas as iniquidades. Eu tenho um Deus que é esquecido, hein? Ele é esquecido pela galera, que é uma coisa fantástica. Até um livro interessante, depois leia, O Deus Esquecido. Adivinha quem é? Espírito Santo. Que me conduz, que habita em mim, que me guarda, e que está me conduzindo, não é para a grande tribulação, não, porque senão que Espírito Santo é esse? Ele me está conduzindo para o encontro com meu noivo. E eu tenho um Deus chamado Pai, que me ama, e que foi capaz de não negar seu filho, seu único filho. O que ele me nega? O que ele me nega? Vai me negar o quê? Aí vai pegar o meu pai, me botar, vai lá, filho, é rapidinho, é só para você crescer. É 7 anos. Bom que você conhece o anticristo, o falso profeta, vai correr daqui para lá, de lá para cá. Entendeu? E no momento de você vir para mim, preocupa não, só vão cortar a sua cabeça, é só isso. Não dói quase nada, é só isso. Eu te amo tanto que eu preparei você para você estar no pior momento de todos os tempos, porque é nesse momento que eu vou acabar com todos os pecados, toda transgressão. E aí você que viveu e acreditou em mim, você vai passar pelo mesmo do que os judeus e do que os gentios que nunca acreditaram. Fica frio. Eu prefiro Paulo, que diz assim, que o Senhor nos destinou não para o dia da ira, e ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão. Meu Pai ressuscitará. E depois, se eu estiver vivo, eu junto com todos os meus amados irmãos, seremos transformados. E num abrir e fechar de olhos, a gente vai se encontrar com Ele. E você vai ver como valeu a pena viver o Evangelho. Pode ficar tranquilo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Pode ficar tranquilo. Eu estava conversando com o Cristiano, né? A gente sempre grava as aulas para passar para os pastores e tudo. Não é só fazer a revista, tem que gravar a aula, ensinando como ensinar cada lição. E eu estava brincando com ele, né?
a gente estava num momento de descontração, pensando, por que será que muita gente diz, não, eu tenho que passar pela grande tribulação, né? Você já notou que o brasileiro é alguém que sofre tanto, irmão, sofre tanto, mas sofre tanto. A gente está tão acostumado a apanhar, apanha de tudo que é lado, né? Que a gente fica assim pensando, poxa, mas no momento da grande surra, eu vou estar fora? Não é possível. Eu não acredito nisso. Só dá tudo errado comigo, aí na hora do pior dos acontecimentos, aí o bonito está fora. Né? É sério, irmãos. É sério. E aquela brincadeira, né? A gente estava lá, né? E eu e Cristiano, a gente rindo e dizendo assim, tem que ser muito corajoso para pregar o arrebatamento da igreja, irmãos. Porque não é mais fácil você dizer para o teu povo, se prepara que vocês vão apanhar, que é uma delícia. Todo mundo vai passar pela grande tribulação. E aí, de repente, ser surpreendido pelo arrebatamento. Pelo menos você prepara o povo para o pior, não é verdade? Se vier o arrebatamento, quer dizer, os pregadores do pós-tribulacionismo, que dizem que a igreja é arrebatada só depois, eles não têm o que perder, né? Porque se tiver realmente arrebatamento, que bom, os pré-tribulacionistas é que estavam certos. Agora, você abrir a Bíblia e ler a Bíblia e ver o que a Bíblia diz, e pregar o pré-tribulacionismo, você tem que ser muito convicto. Escute, irmãos. Essa convicção vem do céu. Lê a Bíblia com calma. Lê com detalhes. Deus é Deus. E eu não tenho aqui dentro um Espírito Santo que está me preparando para a grande tribulação. Negativo. Espírito Santo que habita aqui está me preparando é para eu me encontrar com o Senhor no arrebatamento. E que bom que o período parou de ser contado e voltará a ser contado quando aquele que detém for arrebatado. A igreja é arrebatada. E aí, irmãos, aí virá o pior momento da existência. Então, se eu acredito que vou passar pela grande tribulação, argumento 3. Então, como é que fica a 70ª semana de Daniel? Que é só para o povo de Israel, que é só para a cidade de Daniel, e tem a finalidade específica de pegar corações duríssimos e fazê-los reconhecer o Senhor. Meu coração e o seu não precisam. Ele já é dono. Ele já é Senhor. Ele já é Salvador. Ele já é Rei. E estamos aguardando o nosso Senhor voltar a qualquer momento. Portanto, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.